bem-vindos a mais um bate-papo do Heavy Culture. Hoje nós temos um convidado ilustre, um músico que a gente tem muito apreço desde quando eu e o Michel criamos a página Vida de Metal. A gente sempre acompanhando o trabalho, tivemos alguns posts colaborativos ali na página, sempre ouvimos muito também, e hoje a gente muito felizes pela oportunidade e o tempo que ele disponibilizou para falar conosco e apresentar ele para nós. Bem-vindo, Guilherme, sinta-se à vontade. Fala, galera. Obrigadão pelo convite, em primeiro lugar aqui. E vamos ver o que rola aí hoje. Vamos ver o que rola aí. Cara, assim, primeiro de tudo, a gente, mais para o pessoal que talvez não tenha conhecimento ainda, ou não tenha sabido da tua participação, como tu entrou, né, no Northtail, que é uma banda diversa, né, cara? Não é uma banda de uma só nacionalidade, é uma banda diversa mesmo, uma banda com integrantes de conhecimentos diferentes, de matrizes diferentes. Como é que tu veio, assim, a fazer parte desse grupo, né, cara? Claro, quiser contar um pouco antes de tua carreira de cantora, até tu chegar no Northtail, mas esse trajeto, né, de músico que tu tem e até tu ingressar na banda. Bom, começar de trás para frente, né, que é mais fácil explicar como eu parei na Northtail. Cara, eu lembro de estar, assim, lavando a cozinha de casa, tá, num dia bem down, bem... sei lá, não lembro se estava calor, se estava frio, eu sei que estava com aquele humor de puta que pariu, tô limpando a casa, sabe? E aí minha namorada mandou uma mensagem e falou, puta, eu tô ouvindo uma banda aqui que foi indicação não, foi sugerido pelo YouTube, chama Northtail, e, meu, eu ouço você cantando, estranho. Eu falei, pô, legal, né? Tipo, já tava puta, eu falei, mais uma banda aí, sei lá, de metal melódico. Aí, 5 minutos depois, ela mandou mensagem pra mim falando, essa banda tá sem vocalista. Aí eu perguntei de novo, qual que é o nome da banda? Ela falou, Northtail. Eu falei, puta, esse nome não é estranho, né? Um mês antes disso acontecer, eu tinha falado com o Bill, bobagem, assim, tinha adicionado ele no Facebook, porque ele tinha comentado, reagido, alguma coisa assim, em um dos collabs que eu fiz no meio da pandemia. Se eu não me engano, foi um collab que eu fiz do Powerwolf. E, enfim, a gente meio que se falou assim, aí, beleza, bom saber que você tá aí, ponto. E eu lembro de ter visto o Northtail, assim, na capa do Facebook dele, alguma coisa assim. E eu já tinha ouvido por sugestão também do Spotify, em playlists e tal, e, meu, nem lembrava. Eu lembro que, assim, quando eu ouvi, buscando depois de que tudo aconteceu, né, eu falei, pô, deixa eu ver quando foi a primeira vez que eu ouvi isso daqui. Quando eu ouvi a primeira vez mesmo numa playlist e eu não marquei o nome da banda, eu achei muito, assim, o que eu gosto. Então eu falei, pô, legal que existe uma banda, ou existem bandas que ainda fazem esse tipo de música e estão sendo reconhecidas aí fora, né? Eu vi na época era no Nuclear Blast que tinha lançado, enfim. Mas passou batido. E aí quando ela falou o nome da banda, eu falei, pô, tá, eu tenho o Bill na minha lista, vou mandar uma mensagem, não custa nada, né? E aí eu mandei. De pronto ele respondeu, cara, a gente meio que tá fechado já, mas manda aí, né? Sempre tô aberto para ver coisas novas. Aí eu mandei, eu lembro que ficou um hiato aí, um silêncio de um mês, que eu até falei para ela, falei, meu, não rolou, o cara nem respondeu, sabe? Então, mais um não, porque imagina, tanto tempo de carreira, você manda, né? Várias tentativas já rolaram antes de alguém responder. Então, assim, depois desse um mês, ele mandou mensagem para mim, falando, meu, você tem alguma coisa ao vivo para mandar, né? Mandei mais material para ele. E aí ele falou, você tem um tempinho pra gente conversar? Aí eu pensei, opa, legal, né? E foi quando ele realmente conversou comigo. Ele falou, cara, a gente tá entre duas pessoas agora, né? Se não me engano, era um sueco e um italiano. Mas vamos fazer o seguinte, pega alguma coisa que você queira gravar e me manda. Aí eu falei as músicas que eu queria gravar, que ele sugeriu também, e mandei para ele, sei lá, em 12 horas, assim, que eu tava super empolgado, né? E aí deu mais um tempinho, ele falou, tá, legal, gostei, e agora eu quero ver como é que você sairia nas composições da banda, né? No processo de composição. E aí foi que
meu, a gente começou a trabalhar junto e ele falou para mim o seguinte, falou, meu, eu não vou te ligar um dia falando que você tá na banda. Vai acontecer que a gente vai ter, se acontecer, se você estiver na banda mesmo, se eu te escolher, a gente vai ter 4, 5 músicas prontas e você vai perceber por osmose. Poxa! Deu no final que ele me ligou para falar que eu tava na banda, mas de fato a gente já tinha 4 músicas prontas, se eu não me engano, assim, trabalhadas. Então foi meio que uma junção do oposto que ele disse junto com o que ele falou que ia acontecer, sabe? Massa demais. Sensacional, cara. E a ansiedade, né? Esperando. Ah, cara, eu sou um cara extremamente ansioso, então não sei se foram 2 meses ou 3 meses, era coisa de não dormir, assim. Ele me mandava uma música, eu mandava em 12 horas de volta para ele, ou menos, e aí tinha que esperar ele mandar pra galera, não sei o quê. Mas tu devia ter aquele pensamento, cara, vou arregaçar, vou fazer o meu melhor. E esse pensamento dá um medo, né? Porque você faz. Eu sou produtor musical também, então eu sempre falo: não existe uma mix perfeita. Quanto mais você ouve e quer mexer, mais você acha defeito, ou mais você acha que pode melhorar. Então, isso acontece com o vocalista também, né? Você grava um negócio e fala: puta, será que tá bom? Tá bom, tô ouvindo que tá bom. Aí você ouve de novo e fala: não, podia melhorar aqui, podia melhorar ali. É uma loucura, assim, mas como ele falou para mandar as coisas bem cruas, bem um take só e tal, foi meio que eu fiz, falei, seja o que Deus quiser. Ah, massa. E assim, eu sei que o Bill testou mais de 30 vocalistas, né? Se eu não me engano, foram 44 de Nossa. 11 países diferentes. Eu já ouvi entrevistas ele dizendo que testou caras caras grandes, bandas grandes, a galera que faz vídeo no YouTube. E assim, Guilherme, eu quero de repente entrar já com uma outra pergunta, tá? Por exemplo, como funcionou ali o processo? Tu participou do processo de composição de algumas músicas? Porque eu sei que The Land of Mystic Rights, se não fosse tu, ela não existiria da forma que ela é. Eu queria que tu comentasse e falasse também especificamente dessa faixa. Basicamente, as letras, eu acho que eu fiz parte da composição das letras de 80% desse disco, se eu não me engano, tá? Tinham letras que, bom, Judas Be My God, que é do Maiden, tá pronta, né? E a King of Your Illusions, acho que também é uma que tava pronta e só. As outras, acho que todas as outras realmente eu mexi em alguma coisa. E aí foi uma colaboração, né? Eu, o Bill e o Dennis, nosso produtor, Dennis Ward. E, bom, a The Land of Mystic Rights, em especial, foi uma que eu tive parte na composição da música mesmo, né? Não só de letra. O Bill virou para mim, e essa música ainda fazia parte do teste de quando eu tava, né, aplicando para ser o novo vocalista da banda. Até deixa eu só te atrapalhar. O Bill falou que mandava pros vocalistas, pros gringos, né, essa música e não saía nada, né? Principalmente naquela parte que eu queria que tu comentasse, aquela parte do batuque. Tu colocou toda aquela tu colocou a tua religiosidade também. Então, muito legal. Então, eu acho que isso é uma coisa, em primeiro lugar, é uma coisa que o brasileiro cresce ouvindo, né, baião, essas coisas. Então, os ritmos brasileiros, para um brasileiro entender, é muito mais fácil. A gente, mesmo que não goste, mesmo que não faça parte da sua lista, nas suas playlists do Spotify, é uma coisa que você ouve passando na rua, o carro tocando, você ouve nos programas de TV, você sabe, você tem aquilo meio que inserido por osmose na sua mente aqui no Brasil. Então, pra gente é mais fácil mesmo. Mas assim, essa música em especial, ele falou, cara, como ela tem um ritmo brasileiro, eu quero uma coisa Brasil, né? O tema é Brasil. Aí você faz o que você achar melhor aí e me manda. Como era um teste, né? Ainda tava naquela coisa de escreve aí e me manda para eu ver. Ele até falou, eu tenho uma ideia aqui que veio na minha cabeça de fazer de Maria Bonita, alguma coisa assim do sertão mesmo, né, do Nordeste. Eu falei, cara, assim,
Eu tenho uma ideia de fazer um tema que é brasileiro, né? Embora tenha muitas pessoas que tenham falado, porque é matriz africana. Sim, mas a Umbanda, para quem não sabe, é 100% brasileiro. Então eu falei, eu tenho essa ideia de fazer esse tema, né? De um assunto que é 100% brasileiro, com essa gama de cores de outros lugares também, né? Mas não deixa de ser 100% brasileiro, pois foi fundado aqui, e só que eu não sei se é uma coisa que você vai concordar por ser religião, né? Por ser uma coisa de fé. Aí ele falou, cara, tá aberto, faz aí, me manda, a gente vê. Foi aí que eu escrevi. Não tinha a parte do canto ainda. Eu escrevi a letra me baseando em uma como se fosse uma gira na praia. Para quem não sabe, gira é a mesma coisa que a missa para o católico, a mesma coisa que o culto para o evangélico, a parte, como é que pode dizer? Cerimonial? É cerimonial, exatamente, é a palavra que eu estou procurando, obrigado. Cerimonial da Umbanda. Então eu fiz como se estivesse descrevendo uma gira na praia. Para isso, não tinha como não descrever o ambiente brasileiro, né? Longe da neve, paisagens maravilhosas. Então, é aqui, é Brasil, acontece aqui. E uma gira na praia acontece num ambiente exatamente assim. Então, meio que juntou, e para quem ouve essa música, não necessariamente vai pensar em fé, em religião, mas sim na visão que o brasileiro tem do Brasil, sabe? Tirando, lógico, a parte dos cantos que vieram depois. E mesmo assim, eu acho que ali retrata muito mais a brasilidade sendo brasilidade do que uma brasilidade de fé. Por conta do ritmo, do que a gente traz daqui, enfim. Mesmo não sendo em português, embora tenha uma frasezinha em português lá no meio. Enfim, terminando essa primeira parte de composição de letra, ele falou, cara, esse meio aqui eu queria fazer um negócio. Nisso que ele tava falando, eu falei, Bill, deixa eu te cortar rapidão. Eu pensei em fazer isso aqui. Aí eu falei, mostrei mais ou menos para ele, ele falou, puta, é exatamente o que tava na minha cabeça, assim, você meio que deu minha mente. Aí eu falei, cara, então, mas aí eu posso fazer uma letra, né? Ele falou, faz em português. Eu falei, então, posso fazer um negócio que não é português, mas que retrata tão bem quanto, e tendo uma parte em português. Ele falou de novo, faz o que você quiser, me manda. E aí foi que entrou essa parte dos cantos, que na verdade é em Yorubá, mas que é usado em todas as giras de Umbanda e Candomblé. Então, quem está aqui no Brasil conhece, quem não conhece, provavelmente é porque é de outra religião, ou porque não é de nenhuma, mas se procurar vai encontrar nos registros das duas religiões, principalmente. E juntando com a parte de batuque, né, de toda aquela parte rítmica, que engloba essa brasilidade que ficou ali no meio e que quando acaba joga para Asa Branca, que é uma ideia dele, já que estava na música já, entendeu? Então acho que essa música é muito especial, principalmente para mim, por ser uma música que eu contribuí tanto e que fala tanto de mim, né? Além de falar do país que eu moro, eu sou o único brasileiro da banda que mora no Brasil. Então, para mim é um orgulho, sei lá, ter uma música assim e ter a resposta das pessoas, uma resposta tão boa das pessoas em uma música que poderia ser comparada ao Angra, e até que foi no começo, mas de repente as pessoas entenderam o que é essa música, entendeu? E aí virou outra coisa, assim, virou um negócio muito mais legal. E é legal que ela pode ser comparada ao Angra, mas a gente é nítido que ela não parece uma cópia, né? Ela, obviamente, ela é uma influência. Eu acho que quem tem que conhecer lá a fase Holy Land do Angra, principalmente, para ter essa linguagem, né? Mas ela não soa como uma cópia. A música é sensacional. E eu queria emendar, e a letra de Midnight Bells, ela fala sobre o Exu Capa Preta, né? Isso. Que é uma entidade que me acompanha muitos anos, não posso dizer muitos anos, mas bons anos aí já. E não é a minha, mas é uma entidade que me ajuda muito. E assim, é uma música que o Bill,
em primeira instância, queria até limar do disco. Ele falou, meu, eu não tô gostando dessa música, ela é muito pesada, embora eu queira colocar isso, não tá combinando. Ah, no caso, na questão musical, não na questão lírica ali. Não tinha letra ainda. Não tinha melodia. A melodia de voz que ele. Isso era uma outra coisa que estava incomodando ele, que a melodia de voz que ele estava fazendo não estava combinando também. Ele falou, meu, não tá legal, isso não tá comercial, não tá, sabe, não tá cat igual as outras estavam, não tava no mesmo nível. E aí foi que rolou mais uma colaboração, né? Minha, dele com o Denis. Meu, a gente colocou as ideias dos três e fez um apanhado e rolou o que rolou, ficou daquele jeito. E essa é uma música que, assim, liricamente, também fui eu que fiz, claro, mas eu falei, olha, é uma letra que é densa, né, é mais pesada, tanto que puxa aquela coisa de Slayer, que você vê um negócio mais... E é justamente o tipo de arquétipo que é o Exu, né, que é a esquerda da Umbanda, do Candomblé, enfim. Não é uma coisa ruim, eu sempre falo isso, mas é o arquétipo deles, que é a escuridão, que é a luz escura, que a gente costuma falar, né? Só que é uma luz escura do bem, fique claro para quem não conhece. Show então, de bola. assim, na hora que chegou essa música para mim, eu falei, meu, tem esse quê de misticismo, de mistério, de escuridão, de agressividade, tudo que faz parte do arquétipo do Exu. Eu falei, meu, eu vou fazer uma letra pelo o que vier na minha cabeça pensando nisso. E é o que eu sempre falo para todas as músicas, a letra já tá lá, eu vou só descobrindo que ela tá lá. E foi o que deu, aconteceu a Midnight Bells do jeito que ela é. O Denis fez algumas modificações na letra para ficar um pouquinho mais entendível, né? Ficar um pouquinho mais fácil das pessoas entenderem. E o Bio até falou, meu, eu não gostei dessas modificações que ele fez porque não é o que você pensa. Eu falei, não foi o que eu pensei inicialmente, mas também serve e também descreve bem o que eu quero falar. Então, tá ótimo. Show de bola. Cara, e assim, a gente sempre vê músicos, geralmente quando eles revelam ou se colocam nos holofotes e dizem, bah, eu tenho essa religião, eu tenho essa opinião política. Geralmente a gente vê algumas pessoas rechaçam, outro público endossa isso. E a questão da tua religião, né, cara? Como é que tu acha que o público do metal, ou o público que consome, né, mais o conteúdo da Northtail, recebe essa informação? Tu acha que a gurizada tem uma mentalidade boa para compreender isso, essa diversidade? Como é que tu acha que o pessoal vê isso? 99,9% das pessoas que abordaram a gente por essa música ou por esse assunto foi para elogiar, para falar que achou interessante, que não conhecia, que tem aquele 0,0001% que vem encher o saco e falar, não vou ouvir mais a banda porque tem um banda, tem cano... Meu, tem duas músicas, o resto não tem nada a ver com isso. Eles falam mais ou menos desse jeito mesmo. Se você tá usando duas músicas para achar que a banda é uma bosta, você é o problema, né? Então, assim, e é o problema mesmo, porque você está sendo intolerante, coisa que é contra a lei aqui no Brasil, não se esqueçam disso. Então, tá errado, cara. Se você não gosta daquelas duas músicas que falam sobre isso, é simples. Não ouçam, sabe? Agora falar, não vou ouvir mais a banda porque isso, cara, tem 2 álbuns, sabe? Você tá sendo um tremendo de um idiota. Mas assim, a grande maioria das pessoas é cabeça aberta. Metal é cabeça aberta, na minha humilde opinião. Lógico que sempre vai ter o cabresto da galera que acha que é a única verdade do universo. Mas não é o meu caso, não é o caso das pessoas que vêm falar comigo. Então, a receptividade, tanto de quem conhece e de quem não conhece e tem a cabeça aberta, foi muito boa mesmo, de eu ver gente falando, cara, eu não fazia ideia do que é isso, achei interessante, vou pesquisar. Tipo, não interessa se você não acredita, se você acredita, é um assunto, mesma coisa que eu falar de ET, sabe? Vai ter gente que acredita, vai ter gente que não acredita, só que como não é religião, ninguém vem encher o saco, Exatamente. Sabe? Exatamente. Cara, e tu falou também muitas questões de produção, né, da tua participação na questão das letras e tal, e tu tem formação profissional nisso, né, cara? Tu tem formação em produção fonográfica e engenharia de som. Isso, pela Anhembi Morumbi.
Cara, como é que funciona isso, né? Que benefícios essa formação traz na hora que tu vai no estúdio compor, assim, né? Como é que isso influencia de maneira positiva na hora de criar música? Cara, até eu diria que eu me formei mais para me auto, para ser uma pessoa, um músico autossuficiente do que para qualquer outra coisa, né? Eu sempre via os músicos tocando pra caralho e, enfim, às vezes cantando bem pra caramba, não sei o que, na hora de gravar ficava uma merda, porque eles mesmos se gravavam, lógico, sempre por falta de verba, né, de dinheiro. Eu falei, cara, eu quero me gravar, né, não gastar dinheiro com isso, até porque eu não tinha, não tenho, e eu quero fazer o negócio ficar bom. E foi por isso que eu fui buscar essa formação. Só que assim, na hora que você entra num estúdio sem um produtor, beleza, você está se autoproduzindo, você é autorresponsável, você tem os seus resultados por conta. Agora, quando você entra com um produtor, como foi o caso de eu entrar com o Dennis Warren me produzindo, aí eu tenho que esquecer que eu sou produtor e lembrar que eu sou músico. Só. Porque aí eu tenho que... É aquela coisa, quando um burro fala, outro abaixa a orelha, né? O cara, ele é o produtor, ele foi escolhido para ser o produtor, eu tô cantando. Fique no seu lugar, sabe? E é muito legal porque eu aprendo muito com isso. São visões diferentes, nenhuma visão é contrastante. Pelo contrário, uma coisa melhora a outra sempre, porque o cara é o Dennis Ward, né? Não tem nem o que falar. E eu aprendi muito sendo produzido com ele, e eu posso dizer que, como produtor musical, acho que eu melhorei coisas que eu tinha dúvida que eu não tenho mais por conta dele. Assim, ele me ensinou muito nessa questão. Legal. Guilherme, cara, a gente voltar um pouquinho, a gente sair um pouquinho da Northtail e entrar um pouquinho na tua história, assim. Nós fizemos um post lá no Vida de Metal, né, que é discos que mudaram a minha vida. E, cara, tu nos enviou um texto com muito, muito, muito sentimento, né? Fala um pouquinho sobre esse disco aí, cara. O disco que mudou a tua vida, e depois eu quero emendar uma outra pergunta aí sobre o vocalista dessa banda, cara. Cara, o Elements Part 2, ele realmente foi o disco que marcou minha vida, assim, para sempre. Infelizmente, tem um guitarrista que tem, mas até aí, foda-se. Eu realmente, aquela história que eu escrevi é o que eu leio. Quando você fala do Elements Part 2, eu lembro na hora de eu, na estrada, assim, indo pra praia, ouvindo aquilo num Discman, olhando assim a Anchieta passando do lado. Sabe, e chegando num lugar lá, colocando nas caixinhas JBL de computador que eu levava para lá e para cá, tinha um som legal pra caramba, mas naquela época você não tinha aquela caixinha desse tamanho que tem um puta som, né? Era aquelas duas de computador mesmo. E colocando na edícula que a gente ficava lá em Bertioga, meu pai não conhecia, minha mãe conhecia pouco, e no final estavam os dois ouvindo lá comigo, Stratovarius, gostando, e depois virou toque de celular da minha mãe, a Liberty, enfim, é muita coisa assim que aconteceu em volta desse disco. E, cara, sei lá, é um negócio muito sentimental mesmo. Eu guardo esse disco, poucos dias atrás eu coloquei ele num plastiquinho para ele manter os riscos que ele tem na caixa, assim, sabe, para ficar daquele jeito para sempre. Eu não tiro mais de lá, assim, só quando eu tiver curiosidade para ver o encarte, alguma coisa. E quando eu li o teu texto, assim, eu notei que tem uma memória afetiva muito grande, né? E é uma memória muito clara, assim, isso aconteceu logo que saiu o disco, não lembro se foi 2003, algo assim. E eu lembro que eu comprei o disco e logo depois a gente foi viajar. E eu ficava, é nítido. Eu olho para esse disco, eu lembro da pedra passando assim do lado do carro, sabe? Na Anchieta. Foi muito legal. E a questão do Timothy Peltor ali, tu deve ouvir muito, né, o pessoal comparando, né? Porque óbvio, fica nítido que o cara te influenciou, né? Ele obviamente que a gente dá para notar as tuas características, que não é em nenhum momento
cópia, ou tenta imitar o cara, mas dá para notar que é uma influência para ti. Como é que... Conta um pouquinho aí para nós. Cara, ele foi muito provavelmente o cara que me fez querer cantar metal. Quando eu vi a performance dele, curiosidade, a primeira vez que eu ouvi uma música dos Stratovarius, eu achei que era uma mulher cantando. Foi Before the Winter. Começa com aquele falsetinho, né? Então você... Mas depois, quando eu fui atrás de saber quem que era, e na época não tinha um Google do jeito que a gente conhece hoje, né? Você tinha que ir atrás de revista, de Road Crew, de, enfim, né, Rock Brigade, quem mais? Comando Rock, tinha um monte de revista naquela época. E eu lembro que naquela época tava em alta, né? E era fácil achar Stratovarius. E, cara, quando eu vi, assim, as fotos dele, eu falei, caramba, que foda, né? Que legal. E aí eu fui atrás de ver vídeos, às vezes você pegava uns VHS do Infinity Visions, na época meu amigo me emprestou, aí eu fui assistir, na hora que eu vi aquilo, sabe, aquela paixão de ídolo mesmo, eu falei, nossa, o cara, eu quero ser assim quando eu crescer. Então não tem como. Eu passei dessa época que eu comecei a ver esses vídeos e ouvir Stratovarius até hoje, ouvindo e vendo o cara. Os trejeitos eu vou pegar, óbvio, não tem como. Mas, cara, toda vez que me comparam, pra mim é um elogio, porque pra mim ele é o top dos tops, sabe? Hoje em dia me comparam menos com ele, acho que eu tô ficando velho, estão me comparando com o Encantado do Shrek agora. E vou te contar uma coisa, pelo tu tá menos cantando desviou, mais que ele. Tu tá cantando muito mais que ele. Nunca. Cara, E é a muito galera louco fala isso. muito, a galera compara muito a questão física também, né? Isso de longe, realmente, até minha mãe confundiu. A gente foi ver o Black Acoustic uma vez no manifesto, que é ele e o Yanni. E ela olhou, eu fui no banheiro, eu voltei, ela falou, achei que era você no palco. Eu falei, cara, até você? Ele tem 1,71 de altura. Então ele é mais alto que eu. Então, 1,67. Então ali. Tá ali. Mas é inegável. De longe parece, mas eu não Show de tenho olhinho bola. azul. E, cara, assim, eu fico futricando, fico vendo, a gente acaba acompanhando as tuas redes sociais, né? Eu tô bem ativo ali nelas. E, cara, a gente acaba notando ali, tu tem um cuidado muito rígido com a tua saúde física, faz academia, exercício, né? E a gente, durante muitas vezes, a gente está acostumado a ver um pouco de negligência. Ah, o cara pode beber e ele vai cantar igual. Ou o cara pode fazer isso, vai cantar igual. O que eu não vejo hoje em dia muitos músicos fazendo, vejo mais esse cuidado, esse profissionalismo. Por exemplo, a gente vê tu realizando. Cara, qual a importância assim do exercício físico, desse cuidado com o teu corpo, né? Com o aparelho fonador, tudo assim. Como é que funciona? Começando pelo álcool, o pessoal vai falar, mas ele bebe pra cacete. Realmente, eu bebo pra cacete, só que a cerveja é boa. Mas assim, não é sempre, né? Que eu sempre posto fotos, mas lógico que eu não passo todos os dias fazendo isso, nem perto disso. É um final de semana sim, 2 não, 3 não, enfim, a raça. É que eu aproveito várias fotos. E sim, tem que tomar um grande cuidado, mas também não é aquela coisa que você precise não fazer, né? Você não pode beber porque você canta, você não pode tomar gelado antes de cantar. Cara, mito, pode. Só que dependendo se você estiver predisposto a ficar doente, é muito mais fácil você ficar doente. Então é bom tomar cuidado. Se você vai para uma turnê, se você vai para para um show importante, custa não tomar um negócio gelado agora para esperar depois do show, né? Não custa. É melhor do que depois ter que cancelar o show. E em questão geral, eu acho que a voz reflete muito o que você tem no corpo como um todo, né? Então, se você tá... mas tem vocalista gordo. Tem. E o cara canta bem? Canta. Só que eu acho que, na minha humilde opinião, é uma coisa que a longo prazo pode ser uma bomba relógio, né? Porque daqui a pouco o cara pode ter um problema, sei lá, diabetes, alguma coisa assim, e que pode deixar o cara parado, não diretamente
na questão do canto, mas que vai fazer ele parar de cantar para se tratar, para fazer alguma coisa, e aí parou de praticar, é que nem academia, você não vai levantar o mesmo peso, você não vai fazer o mesmo exercício, e dependendo quando a idade vai passando, cada vez vai ficando mais difícil voltar quando você para. Até a gente tem que tomar, eu tomo muito esse cuidado, e eu sinto na pele quando, por exemplo, agora eu tive que dar uma parada de praticar toda semana, nos motivos aqui de casa, e quando eu voltei a praticar, eu falei, puta que o pariu, que merda, assim, sabe? Você fala, cara, eu parei 3, 4 semanas, parece que eu tô cantando em 2005. Claro, para voltar mais rápido, mas essa impressão, acho que eu, como sou um cara ansioso, quando eu sinto isso, eu falo, acabou minha vida, sabe? Eu preciso sentir a coisa voltar ao normal para começar a me acalmar. E, claro, volta ao normal em questão de uns 3 a 5 dias, mas é assustador. E isso é uma coisa que sempre vai me lembrar para tomar cuidado e sempre ficar praticando, sempre estar com o corpo, né, no shape, como a gente diz, porque reflete, sim. Reflete, por exemplo, quando você vai para o palco, que você tem que correr do lado para o outro do palco. Às vezes o palco não tem tamanho para você correr de um lado para o outro, mas a força que você está exercendo no seu apoio do diafragma é ridícula. Você termina o show morto de cansaço. E se você tiver despreparado, se você não, né? Quando eu falo de você, eu tô falando de mim. Se não tiver em dia com shape, eu sinto isso, né? Um show de 2 horas, às vezes eu vou morrer em 1h10. E a ideia é não morrer até acabar o show, sabe? Ficar e logo quando eu morrer, eu digo que começa a falhar a voz. Não tem jeito. O vocalista cantando alto e agudo e do jeito que a gente canta, metal sempre vai desgastar a voz no meio do show. Então, para não decidir terminar o show ruim, tem que estar em cima com o shape, né? Não tem jeito. E pensando assim óbvio, o vocalista numa turnê, por exemplo, o vocalista ele não pode se dar ao luxo de tem que dormir bem, né? Eu não sei o que tu Em primeiro lugar, sem sono, sem voz. É a primeira coisa. E isso não importa se você dormiu uma semana bem. Se você dormir um dia mal, acabou. Esquece. Daqui a pouco uma turnê longa vai cantar dia sim, dia não. E o que tu pensa assim na questão disso que tu falou, numa longevidade vocal? Porque a gente tem exemplos de alguns vocalistas que não chegaram, entre aspas, ainda entregando uma performance numa longevidade vocal. O que tu pensa a respeito disso, assim? Eu acho que é muito mais uma questão patológica, sabe? É muito de cada um. Vai de pessoa para pessoa, do que ela faz, do que ela come, do que ela se exercita ou não, do que ela pratica ou não, do que ela toma cuidado ou não, se ela passa do limite, do que ela pode fazer cantando ou não. E eu tento sempre não, o que eu disse agora há pouco, não chegar no fim do show morto. Se eu fizer isso, na minha cabeça eu tô fazendo certo, porque se eu terminar o show e daqui meia hora eu conseguir fazer outro show igual, tá bom, sabe? Porque se eu terminar um show e conseguir fazer outro em seguida, lógico, não com a mesma performance, mas acho que aí é o que eu tô fazendo, eu estaria fazendo certo, de ter eu tive o cuidado de não estragar a voz, sabe? É o que eu tô tentando fazer sempre, praticando, sempre prestando atenção se eu tô me machucando ou não, se eu tô forçando ou não, se eu estiver forçando alguma coisa, eu vou tentar procurar uma técnica que me faça não forçar, e tomara que isso me leve aos 90 anos cantando. Só uma curiosidade, tu tens algum acompanhamento médico referente a isso? Uma fono, alguma coisa nesse sentido, não? Junto comigo assim, não, mas sempre que eu tenho algum problema, o SEMA me ama, né? Porque eu já tenho a carteirinha de VIP lá. Então, sempre que eu sinto qualquer coisa, e geralmente é psicológica, geralmente antes do show, eu bato o cartão lá. Então, aí sim, eu vou ter um acompanhamento na hora lá de um pronto-socorro, e aí acompanho até eu ficar bem, mas é o tipo de acompanhamento que eu tenho. Agora, contínuo, assim, de ter uma pessoa me guiando, não.
E tu falaste do álcool, né? Mas e a questão da alimentação? Acho que tão importante quanto, né? Porque se você come um monte de merda, esta merda vai te fazer ter refluxo, e refluxo vai te fazer ferrar a voz. Então, é um combo de coisas. Você tá usando. Acho que tem duas pessoas, principalmente na banda, que tem que tomar muito cuidado com tudo. Assim, é o baterista e o vocalista. O baterista não pode quebrar nada. Nada. E o vocalista não pode comer errado. É o cara que mais se ferra, eu acho. Né? Respirou errado, pronto, acabou. Então é tudo corporal, tudo. E psicológico também. E o psicológico afeta o físico, que, meu, é assim, se eu tiver num dia triste, você pode ter certeza que minha voz não vai estar tão boa quanto num dia que eu tô bem, feliz. Assim. Então, Nossa. qualquer coisinha afeta. Então tá tudo muito interligado, muito. Isso é muito legal. Show de bola. Cara, e estava falando de turnês e tal. Vocês vão entrar em turnê junto com o Edu Falaschi, né, cara? E turnê, né? é muito... 2 shows. Passou de outro, né? e, cara, é muito gratificante a gente ver o Power Metal tendo um sucesso forte, né? Um consumo tão grande. E às vezes a gente acaba não parando para pensar na relevância que cada banda tem para um gênero, né? A gente geralmente pega um gênero e eleva uma única banda como pódio, que faz aquele gênero se manter de pé. E o que não se verifica de fato, né? Cada banda ajuda um pouco, cada banda tem uma importância dentro da comunidade, onde as pessoas ouvem ela, nas redes sociais hoje em dia, né? A gente divulga muito coisa pelas redes sociais, muita gente conhece, acho que a maioria das pessoas conhecem bandas hoje em dia mais por rede social do que indo numa loja de discos, né? E, cara, vocês estão, assim, crescendo muito no cenário do Power Metal, todo mundo está conhecendo vocês, e, cara, qual a importância que tu dá para North Tail, pro trabalho de vocês como um todo, né? Para essa fase atual do Power Metal. Não só no Brasil, mas no mundo todo que consome o trabalho de vocês. Eu diria que a Northtail é realmente um divisor de águas, assim, e é uma coisa meio que inexplicável, e eu sou muito grato de fazer parte. A gente vê muitas bandas boas que não são vistas, não acontecem, e a gente está ali aparecendo meio que sem fazer muitas coisas, né? A gente não fez nenhum show até agora com essa formação. Lógico, playlist de Spotify acontece no lançamento. O lançamento foi em 2021, né? Foi ano passado. E já acabou essa história de New Kids on the Block, sabe? Não tem mais isso. Então, é muito legal ver que a coisa está se perpetuando e se mantendo, mesmo sem a gente tá ali. Lógico, agora em 2023 a gente vai aparecer um pouquinho melhor por conta dos shows, né? Tem material novo provavelmente vindo, a gente está trabalhando em cima, mas nesse meio tempo que as coisas não foram nada fáceis, porque a gente cancelou, se não me engano, já 2 vezes o Prog Power, 2 turnês, e agora que vai começar a rolar, né? Tudo isso aconteceu por conta de Covid e vistos. Então, foi assim, a tragédia não anunciada, mas, sabe, foi uma bosta pra gente. E agora, finalmente, a gente tá com uma previsão de sair pra turnê. Fora, no Japão, a gente tem uma turnê marcada na Europa. E, enfim, eu acho que isso só reflete o quanto as pessoas talvez sentiam falta disso acontecer, desse tipo de música se renovar, porque a gente via bandas de power metal, só que não desse tipo de power metal surgindo, né? Sabaton, Beast in Black, quem mais? As próprias bandas que a gente vai sair em turnê, Bloodbound, Arion, Tungsten, todas essas bandas são diferentes da Northtail, né? Que é um power metal mais a la Stratovarius, com aquele que de Angra, sabe? É um negócio bem específico e bem diferente dessas bandas que meio que tomaram o mainstream do power metal nesses últimos anos. E com isso, as outras bandas que iam surgindo tentavam imitar, lógico, o mainstream, que eles querem subir, né?
E aí juntou o Bill com essa ideia de, meu, eu quero fazer as músicas que eu quero desde que eu tenho 14 anos, e eu querendo fazer as músicas que eu gosto desde sempre, né? Então, para mim foi muito bom, foi muito confortável entrar numa banda desse estilo. E as pessoas respondem bem, eu acho que por conta disso, porque elas estavam esperando aparecer outra banda que fizesse isso além do Sonata Ártica e do Stratovarius, sabe? Então, acho que é uma resposta que até a gente queria ter quando a gente não estava com essa banda pronta, né? A gente queria ouvir alguma coisa nova e não tinha, só tinha os dois ali desse jeito. Show de bola. Cara, sensacional. É muito legal conhecer isso, né, cara? Saber que a importância que uma banda tem no cenário que ela representa, né, cara? Vocês, quando o pessoal fala de Power Metal hoje em dia, as pessoas vai vir na cabeça, vai associar também no North-Tail. Isso é muito massa. Eu espero que sim. Eu espero muito. Depois de, sei lá, 10 anos que completou esse ano de Traumer, ver que a North-Tail também é uma coisa que tem o mesmo gênero, o mesmo estilo e aparece, eu acho legal, porque tendo esses 10 anos de Traumer, eu sei que a coisa não é fácil. Não é fácil, as pessoas não veem. Por isso que eu disse, é espantoso, e que bom que eu tô fazendo parte disso. Show de bola. Cara, só agradecer por esse momento que a gente teve. Agradeço contigo. Muito vocês, gente. Que papo. Porque, assim, eu ficaria aqui mais 2 horas fácil. Igualmente. A gente infelizmente, o pessoal que vai assistir, imagina, vai clicar no vídeo 6 horas de bate-papo. Né? Mas, cara, assim, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco. Tenho certeza que foi um papo muito legal. A gente conseguiu tirar muita coisa de ti, conseguimos pegar a formação da banda, da tua carreira, coisas profissionais, questão de preparo para show. O pessoal vai desfrutar muito dessa entrevista, desse bate-papo, na verdade. Pedir pro pessoal que está assistindo se inscrever no Vida de Metal aqui no Heavy Culture, acompanhar o Guilherme nas redes sociais, acompanhar o trabalho da North-Tail nas redes sociais, plataformas musicais, no Instagram o trabalho da banda e dos membros. Então, gurizada, sensacional esse encontro. Muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos nos encontrar nos shows, pode ter certeza. Vou procurar. E, gente, brigadão mesmo pelo convite, pelo espaço. Espero que tenham mais oportunidades de a gente conversar bem mais, que eu falei, essa conversa é muito gostosa. Por mim, ficava aqui muito mais tempo. Mas vamos picar pra galera assistir em partes, né? Outras Show de bola. Feito, gurizada. E até a próxima. Até mais.